Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. A Ju já pregou, ela falou obedeça, vai estar pregado, não precisa falar mais nada. Vamos abrir a Bíblia ali em Isaías 38. Para compartilhar algo que o Senhor veio falando esses dias comigo, tentar eu creio que o Senhor tem algo a falar a cada um de nós. Vão ser vários pontos, mas tudo com o mesmo significado. Amém? Na verdade, Deus já está falando desde o início do culto, né? Tem que ser assim sempre, né? Quando nós estamos na direção do Senhor. Isaías 38, versículo 1 diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o teu Deus, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus anos, aos teus dias, 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Amém? Vou terminar aqui. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém? Glória a Deus. Fala assim: essa palavra é muito séria. Amém? Fala assim: o Deus que me usa é muito sério. Nós somos chamados para sermos profetas do Senhor. Amém? Nós somos profetas. Existe o chamado profético, mas todos nós temos sobre nós essa autoridade de profetizar. E quando nós lemos a palavra de Deus, ela é muito séria, amados. Tão séria que às vezes nós não temos essa dimensão de que é como na escola. A Bíblia diz em Oséias, fala assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Ele continua falando, né? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdote. Deus vai falando com o povo lá, a respeito do que? Deus tem para nós um conhecimento que é a palavra. Amém? Essa palavra tem que ser seguida. Como na escola. Eu participo de várias matérias e tem algumas que eu não gosto. Se eu, porque não gosto daquela matéria, não estudar ela, no final do ano eu reprovo nela, eu consigo passar de ano? Ainda que seja educação física, ainda que seja algo simples, não passo, porque eu preciso ser aprovado em todas. Vou ficar em recuperação, vou apanhar um pouco, e se Deus for bom, ainda a pessoa consegue passar. Do contrário, reprova todo ano, ou pela presença também a gente reprova. Assim é a palavra de Deus, assim é o que o Senhor fala. Deus fala: minha palavra, ela não volta vazia, ela vai para cumprir. E assim são os mandamentos de Deus. Tudo que Deus fala é sério. Ele não fala como o homem fala com o filho. A gente faz isso com os filhos. Faz isso, não, depois vou dar uma surra em você. Em casa, amanhã, te pego. Aí chega em casa, a gente dá surra. Nem lembra. Agiu, graças a Deus. Eu estava falando isso com uma irmã, ela falou assim: minha mãe nunca esqueceu. Eu falei: glória a Deus. Então, porque o normal do ser humano é fazer isso. A gente fala algo e não cumpre. Com uma criança, ela já cresce toda tortinha, achando que talvez Deus é da mesma maneira. Ele fala, mas não sei se é bem sério assim. Então, quando ele diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, não quer dizer que eu tenho que levar.
E nós começamos a distorcer algumas coisas na palavra, nós começamos a achar que não precisamos levar a sério todas as coisas que Deus deixou escrito para nós cumprirmos. Nós pulamos, mas aí nós entramos na questão da aula. Repetimos, né? Que nós venhamos olhar hoje para a nossa vida e olhar para a palavra. Eu quero trazer para os irmãos alguns pontos, porque Ezequias, ele levou a sério aquela palavra quando ele ouviu: põe a tua casa em ordem. Ele entendeu que era Deus falando com ele, e ele falou: eu preciso realmente me posicionar. Ele reconheceu a voz de Deus, e ali ele recebeu uma oportunidade de vida. E Deus, como ontem usou o pastor Sandro, ele tem nos dado muitas oportunidades. Mas eu preciso reconhecer a voz dele e entender que ele está falando comigo. Ezequias reconheceu. E que hoje nós venhamos olhar para a nossa vida. Deuteronômio 8 diz que se nós obedecermos, as bênçãos nos seguirão. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos, e ter cuidado em seguir todos os seus mandamentos, todas as bênçãos te seguirão. Mas também ele fala que existe maldição. Maldito, ele vai lá, Deuteronômio 27 até, é muito forte, ele vai falando as maldições. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo. Maldito aquele que fizer um cego errar os seus caminhos. É sério, está escrito. E às vezes nós vamos atraindo para a nossa vida algumas coisas, algumas maldições, alguns pesos. Mas o Senhor, por quê? Porque nós não estamos dando seriedade à palavra de Deus. A Bíblia diz lá, porque tem coisas que a gente espera sentir, mas nós não vamos sentir. Nós temos que mesmo assim obedecer. Eu não senti no coração de fazer isso. E porque nós às vezes estamos esperando sentir de coração algumas coisas, algumas áreas da nossa vida estão travadas. Porque não é sentir, é obedecer o que a palavra diz. Obedecer o que Deus disse. Porque o mundo espiritual é tão sério quanto aquilo que nós estamos vendo. Diz que Deus olhou e viu o anjo do lado do sumo sacerdote Josué, ele estava com as vestes sujas. Eu te olho e te vejo nas suas vestes, mas o mundo espiritual me olha e ele vê outra coisa. Ele vê nossa vida, existe um raio-x no mundo espiritual que está olhando para nós, falando assim: deixa eu ver como é que está a vida. E ali é onde talvez tem coisas, tem detalhes que precisam ser ajustados. Que nessa tarde nós venhamos olhar para esses detalhes. Olhar onde verdadeiramente existem detalhes que precisam ser colocados em dia. A veste está limpa? Sim. Se está suja, tem que orar, tem que pedir perdão para que seja trocada. É automático. Agora, o que eu preciso alinhar na minha vida? Eu preciso estar com... Deus, ele falou uma coisa muito séria: se eu não perdoar o pecado do meu irmão, eu não vou ser perdoado. E às vezes nós estamos orando a Deus: Senhor, por que algumas coisas estão travadas na minha vida? E Deus está falando assim: tem um detalhe, tem um perdão que tem que ser liberado. Mas eu não senti ainda. Tem que liberar esse perdão. Muitas vezes estamos ali guardando alguns sentimentos que não é para guardar, que já só estão atrasando nossa vida. Às vezes o pecado, a Bíblia fala a respeito do credor incompassivo. Aquele moço recebe o perdão da dívida e diz que depois ele não perdoa a dívida do irmão. Ele recebe o perdão de uma dívida que não tinha como ter pagamento. E ele poderia perdoar do irmão, aquele moço poderia até pagar ele, aquilo tinha como ser pago, e aquilo ele não quer pagar. Às vezes nós estamos assim. Existem coisas que dá para perdoar, mas nós escolhemos não perdoar. Nós escolhemos ficar com aquele sentimento, alimentando ele, né? Guardando dentro de nós. E a Bíblia diz que aquele homem, por causa daquilo dali, ele ficou preso, ele virou prisioneiro, ele foi para uma cadeia. E às vezes nós estamos assim numa cadeia, porque nós não conseguimos perdoar. Mas hoje o Senhor quer nos levar a sair dessa cadeia, abrir nossos olhos e reconhecer o nosso estado. Qual? Nosso estado, porque tudo acontece no mundo espiritual quando eu reconheço. Ezequias fez o quê? Reconheceu. Quando ele reconheceu, ali veio o perdão, ele foi orar. Aí começou, então primeiramente eu reconheço. O que nós precisamos reconhecer que talvez não temos perdoado ainda? Tal qual que é a situação que nós poderíamos liberar, mas nós estamos talvez esperando a pessoa fazer. Às vezes a gente quer que a pessoa venha pagar, não quer perdoar a dívida. Ele vai ter que vir pedir perdão, ela vai ter que vir falar comigo. Nós não queremos abrir mão de uma dívida. Às vezes não é financeira, às vezes é de uma conversa. Vai ter que reconhecer.
Enquanto você fica aguardando que aquela pessoa reconheça aquilo, você está preso. Mas que hoje nós possamos entender que esse detalhe precisa ser resolvido na nossa vida para que não haja morte espiritual, para que não fiquemos mortos em alguma área, ressentimento de culpa, quanta coisa. A Bíblia diz lá no Salmo 37, não se indigne por coisa alguma. Às vezes estamos indignados, mas que hoje nós possamos liberar perdão, que nós possamos hoje sair, porque diz que aquela pessoa que foi para aquela cadeia, ela fica sendo visitada por atormentadores. É muito sério, é aquela coisa vem na nossa mente, a gente fica com aquela vida enroscada, por quê? Porque está com dificuldade de perdoar, dificuldade às vezes no dízimo. Eu não concordo, mas a palavra diz que tem que dar o dízimo. Já tivemos estudos aqui, já foi deixar papel. Eu não concordo, então nós acabamos abrindo uma brecha na nossa vida, na parte do dízimo. Porque eu não concordo, mas eu não concordar é tipo falar com um advogado, vai falar assim, mas a lei diz isso, mas eu não acho isso. Tem gente que é assim, eu não concordo. Mas por quê? Porque eu não quero. Sabe, quando criança faz isso, né? Quando não quer brincar, pega a mão e fala, bola é minha, eu vou para lá, porque não tem mais razão, não tem mais como, então ele vai mudar. Às vezes nós estamos agindo assim com Deus. Tem coisas que a palavra já falou, é por aqui que eu te quero, é dessa maneira que eu quero. Votos, coisas que a gente às vezes deixa aberto, que nós venhamos olhar também, um voto que nós deixamos sem cumprir. Eclesiastes diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir. É melhor, às vezes nós falamos, eis-me aqui, eu estou me oferecendo para Deus, eu abri minha boca, eu falei, eu estou aqui para fazer a tua obra. É melhor nem falar que você está, do que você se colocar na brecha e depois você parar de fazer. Porque o que a Bíblia diz? O pecado vai nos alcançar. Esse pecado do quê? Como alcançou Jonas lá no barco, por quê? Porque não quis fazer a obra. Como alcançou, não alcançou, graças a Deus, mas a minha tribo de Manassés, porque eles se colocaram na posição. Mas Deus disse, se não fizer, o pecado vai alcançar vocês. Então às vezes nós nos colocamos à disposição e aí abrimos essa margem. Temos votos e aí nós temos que reconhecer. Senhor, tua palavra diz que eu tenho que me posicionar e tenho que fazer a obra. Minha vida está travada e eu estou orando para saber por quê. Eu creio que Ezequias estava doente para morrer, ele falou, eu tenho que saber por que eu estou desse jeito. E aí ele foi buscar. E aí quando nós começamos a buscar na palavra, pode ter certeza que não é por um acaso que Deus vai fazer cair lá em Jefté. É porque Ele quer falar com você que tem um voto na tua vida que você tem que cumprir. Ou já está avisando, não, cuidado com o que você vai falar para mim, porque Jefté falou uma coisa que depois é muito impossível de se matar a filha. Então nós temos que entender o que Deus está falando com a gente. Submissão à autoridade. A Bíblia diz que quando eu me rebelo contra uma autoridade, eu estou me rebelando contra o próprio Deus. Eu tenho que honrar, eu tenho que bendizer, eu tenho que obedecer. Eu tenho que honrar com dinheiro mesmo, bens, dar presente. Eu estou honrando, eu estou cumprindo a palavra. E às vezes nós não ganhamos bênçãos para a nossa vida, como já foi dito aqui hoje, daquela mulher, ela honrou o profeta. E Deus honrou ela, sem interesse. Porque ela soube, mas ao mesmo tempo o oposto acontece. Aconteceu na vida de Saul, se rebelou, fez o que queria, do jeito que queria. O que aconteceu com Saul? Nós já sabemos, né? Pecado de rebelião. Você diz que é igual a feitiçaria. Eu estava pesquisando e diz assim, rebeldia se recusar a obedecer uma autoridade. Rebelde tem um compromisso e dever de obedecer à autoridade, mas decide desobedecer. Quando eu decido, sabendo de algo, mesmo assim me opor àquilo, eu estou me opondo ao próprio Deus. Então que a gente venha olhar um pai, uma mãe, quem talvez nós temos abrindo alguma brecha na nossa vida, temos falado, não posso falar mal de uma autoridade, e nós falamos, e isso tem aberto alguma situaçãozinha na nossa vida. Que nós venhamos olhar para a nossa vida hoje e parar para pensar onde nós temos talvez deixado essas brechas abertas. Às vezes a pessoa pode ser fogo puro, como uma vez eu conheci uma irmã, e conversando com ela, nós conversamos. Ela era uma bênção e é uma bênção, mas tem uma grande dificuldade na área do dízimo. E vivia uma grande prova. Por quê? Porque não se colocava da maneira que tinha que colocar. E Deus sempre trazia a capa de arcanha, tem que ajustar. E assim às vezes é na nossa vida, porque tem uma brecha aberta. Mas quando a gente fecha, resolve. Outra situação que às vezes está aberta é quando a Bíblia diz que eu não posso me associar com um jugo desigual. Eu não posso andar com alguém que não tem. Isso diz que não é que eu não posso andar com o mundo, mas eu não posso estar em jugo desigual. Eu não posso, às vezes, ter Josafá ia levar navios para Tarsis, e diz que Deus destruiu os navios de Josafá, porque ele decidiu se aliar com Acásias. Com quem que nós temos andado junto? A Bíblia diz, andarão dois juntos sem que haja concordância?
De quem que você tem sido amigo? A Bíblia diz que se o irmão, ele for muito duro, muito obstinado, e não quiser receber a palavra, e quiser realmente seguir andando do jeito que ele bem quiser, a Bíblia diz, aparte-se dele e deixe que Deus trate com ele. Não caminhe junto com ele. Que nós possamos hoje olhar para a nossa vida, para todos esses detalhes e falar, Senhor, na minha vida, onde talvez eu tenha aberto alguma brecha, tenho caminhado, me ajuda a fechar. Que nós possamos entender que não são emoções, são fatos. Amém? Tanto fatos. Amém. 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 Glória a Jesus. Voltando. Daqui a pouco vamos fazer um clamor pelas meninas que estão. A pastora vai ter que dar uma saidinha. Nós saímos das emoções e vamos entrar nos fatos. A Bíblia é tão séria que diz assim, Jesus falando com o povo, falou assim, o pai de vocês não é Deus não, é o diabo, porque vocês estão mentindo. A Bíblia diz que o Leviatã, ele é o senhor de todos os soberbos, de todos os orgulhosos. E às vezes eu tenho que me posicionar, eu tenho que olhar para a minha vida. Às vezes eu começo a tomar uma postura na minha vida que eu já estou dando lugar para o orgulho, para a soberba. Aí quem está sendo meu senhor? Aí já não é mais Deus, porque o orgulho está tomando conta. Aí eu começo a abrir brecha. Jesus falou, aprende de mim que eu sou manso, humilde de espírito. Será que nós temos nas nossas atitudes? O mundo espiritual vai olhar para nós sempre para as nossas atitudes, amém? Sempre para como está a nossa vida. E ali diz que Ezequias ele recebe aquela palavra, uma palavra dura, porém que trouxe sobre ele um verdadeiro arrependimento. E Deus determina sinais, falando assim, você vai ser curado. Ele orou, Isaías voltou, entregou o recado para ele e falou, olha, Deus ele te acrescenta 15 anos e fala para ele, faça uma pasta de figos, passe no lugar e você vai ser curado. E como sinal, Deus vai retroceder o tempo. Ele reconheceu. Ele ouviu a voz de Deus na boca do profeta. Que a gente possa, fazendo uma pausa, reconhecer. Às vezes achamos muito lindo, é muito bom, ser profeta. A pessoa fala assim, nossa, eu quero entregar os mantos que nem eu vejo meu irmão fazendo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Quero, mas e o peso que vem com aquele chamado? Será que às vezes a pessoa quer? Será que nós estamos prontos? Porque às vezes nós nos colocamos para sermos usados por Deus, mas nós não entendemos o peso que é ser um profeta de Deus. O que é levar uma palavra, e às vezes começamos a negligenciar e paramos e nos omitimos de entregar algumas passagens que Deus está falando para falar. Deus falou para Ezequiel, acho que Ezequiel ou Jeremias, que ele ia usar para derrubar paredes que não foram levantadas por Deus. Paredes rebocadas com cal, argamassa falsa. Às vezes estamos fazendo isso. Paredes, nós vamos ter que nos levantar e chegar para alguém que a gente ama e falar, isso não é de Deus, não foi Deus que falou, Deus não quer que você faça isso, Deus não quer que você vá por esse caminho. E nós temos que aí sim nos colocar, porque nós falamos, Senhor, me usa. Aí Deus te dá uma palavra, te mostra que aquilo dali não é. Aí você vai ter que pegar essa marreta aí que Deus te deu, e a palavra vai falar, irmão, isso daqui não é de Deus. Aí você vai seguir no caminho. Que hoje nós possamos cingir nossos lombos e exercer esse ministério também, porque muitas vezes estamos com esse ministério parado na nossa vida, e também não pode ficar parado, porque Deus falou, Ezequiel, eu vou requerer de você, aquele que você não falar, aquele que você não entregar, porque às vezes estamos ficando omissos em todas as áreas, mas que hoje a gente venha se posicionar, amém? Que nós venhamos hoje entender que quando, às vezes ficamos um pouco abatidos quando nós falamos algo de Deus para alguém. Mas entenda uma coisa, pense numa empresa, e digamos que o profeta é aquele que recebe de Deus a mensagem, então ele precisa estar bem perto do dono para poder transmitir para as pessoas. Ele vai lá, pega e leva. Se alguém se indignar, não é contra você, é contra o dono. Se alguém quiser jogar pedra, não é em você. E às vezes nós ficamos um pouco abatidos, aí não queremos mais fazer, recebemos alguns contra-ataques, entre aspas, algumas rejeições. Mas que hoje nós venhamos nos posicionar, amém? Ficar na posição, ficar na presença naquilo que Deus nos chamou, porque quando nós ficamos na presença,
É muito bom. Isaías falou assim, que da glória de Deus nós provaríamos juntamente com Ele. Nós iríamos provar dessa glória junto com Deus. Que nós iríamos, ele fala, na glória de Deus você se gloriará, você se regozijará nele. Então quando eu faço aquilo que Ele me chamou para fazer, eu tenho alegria. Talvez estamos às vezes entristecidos na nossa vida porque deixamos de cumprir um chamado que Deus colocou para a nossa vida. Mas que hoje a gente se coloque nessa posição de novo. Isaías estava lá na posição, entregou o recado para Ezequias. Ezequias reconheceu que era com ele e falou: eu preciso realmente colocar minha casa em ordem. Às vezes tem alguma área da nossa vida e nós temos que chegar a Deus e falar: Senhor, é verdade, não estou fazendo, deixei de fazer, tenho sido desleixado, está bagunçado mesmo. Tem gente que fala: tem que colocar a casa em ordem para morrer. Ele nem debateu, porque ele sabia que era com ele aquela situação. Que nós possamos olhar para dentro de nós hoje e falar: qual é a casa que eu tenho que colocar em ordem? Esses dias o Senhor falava algumas coisas comigo, eu vou resumir para os irmãos nesses 5 minutinhos. Vamos pensar: qual é a casa que eu preciso colocar em ordem? Será que é do sentimento, das emoções? Nós já falamos um pouco, as tristezas, quantas coisas às vezes. A Bíblia diz que eu tenho que lançar sobre Deus as minhas ansiedades, lançar. Então eu tenho que começar a lançar sobre Deus e pedir: Deus, controla as minhas emoções. Porque às vezes nada nem está acontecendo e nós já estamos um poço, um vulcão de emoções. E Deus fala: controle tuas emoções, lance sobre mim, coloque essa casa em ordem, comece, vá onde tem que ir, peça perdão, comece a pedir, falar com Deus. Tem momentos, irmãos, que nós precisamos olhar e reconhecer. É a minha vida profissional que está um pouco fora do lugar, não estou sendo submissa, quero fazer as coisas do jeito que eu quero e acho que o chefe tem que engolir, acho que o pastor tem que aceitar, às vezes é na área ministerial, e aí eu estou batendo o pé, aí é orgulho que entrou, tem que sair também, tem que pôr a casa em ordem, tem que seguir. Às vezes é dirigindo o carro, eu vou fazer 100 km mesmo, aí o Espírito Santo está lá gritando: para, porque é só 60. Não tem radar, mas tem os demônios, tem os anjos, você tem uma vida espiritual. Aí você está atravessando um farol vermelho, uma coisa é atravessar de madrugada, outra coisa é você fazer. Aí você está indo contra princípios. E aí você vai abrindo brechas na vida e nós vamos abrindo. Mas Deus é misericordioso, amém? Na nossa vida familiar, às vezes com os filhos, estamos abrindo brecha, deixando correr solto do jeito que quer. É tempo de pegar a brecha, pegar de novo. Ou então sendo muito autoritários. Também não pode, tem que ter equilíbrio, A Bíblia diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Às vezes tem pai que se empolga, também não pode. Venhamos a ter equilíbrio em todas as coisas, que venhamos a entender que eles levam a sério algumas coisas, principalmente pequenininho, Olhar como nós temos feito, não deixar fazer o que quer. Às vezes vai ter alguma situação. Sansão fez o que quis. Eu quero casar com aquela moça. Casou, deu problema. Por quê? Porque estava ali andando do jeito que queria. E às vezes nós estamos vendo alguma situação, o filho quer algo, você fala: não vai por aí que não vai ser bom, mas a gente fala: vai lá. Não, tem coisas que estão sobre nós, exercer o domínio, amém? Que nós venhamos exercer, até aqui, vai dormir com a namorada, não é assim não, limite, está debaixo do meu teto, é do meu jeito, amém? Que nós venhamos colocar limite em todas as coisas, deixar o Senhor trabalhar. Às vezes é na área conjugal, muito complicado essa área conjugal. Mulherada, com aquelas camisetas de prefeito, ou então com a camiseta da Emanuel também, tem que tomar cuidado a hora de usar, tem melhor jogar fora. Se for para usar, não pode substituir devidosas, mas não pode. Homem também, meia furada, também não pode. Porque no começo, era muito, amor da minha vida. E depois, esses dias eu estava ouvindo algo fantástico, como que é o nosso egoísmo, e como que a nossa vida funciona no começo do relacionamento e como ela vai crescendo. Eu estava ouvindo esse exemplo e falei: Jesus, é desse jeito mesmo. No primeiro ano, está doente. Meu amor, eu estou aqui longe, estou aqui trabalhando, mas eu vi que você está doente. Pega um Uber, vai em tal lugar, eu te encontro lá daqui a pouco, fala com o médico, quando você chegar você me liga, e eu estou preparando, vou passar em casa primeiro, eu vou deixar uma sopa, vou pegar uma sopa, e tá aquela coisa tremenda. No segundo ano, já, meu amor, você está doente, Não, vai lá, que pega o dinheiro lá para ir no Uber, mais tarde a gente você me liga. No terceiro ano, meu amor, você está doente, mas
Não, vai lá no médico, eu não ia chegar bem mais tarde, mas faz um negócio. Não esquece de pegar os meninos lá na escola antes de ir no médico, porque eu não vou poder ir lá pegar. Mas vai com Deus, tá? 4º ano. Ô mulher, como assim você está doente de novo? Mas você tem que começar a se cuidar mais, né? Começar a tomar suco da aranha, essas coisas. E a gente começa a mudar. E de repente no 5º ano a pessoa já está falando o quê? Olha, você está doente de novo. Faz o seguinte, eu não estou aguentando mais você tossindo. Fica lá no quarto lá dos meninos, já que eles saíram e foram na casa dos amigos, e me deixa, eu preciso dormir. Alguém tem que pôr pão aqui nessa casa. E o egoísmo vai crescendo. Quem que mudou? Somos nós. Que nós possamos consertar a nossa casa na vida conjugal, que nós possamos parar de criticar, ter boas palavras. Às vezes a gente tem que levar a notícia ruim, mas às vezes nós somos mensageiros de má notícia. Em vez de receber com uma boa notícia, a gente já recebe com o quê? Más notícias com as pessoas. Às vezes liga para o irmão, tudo bem? Mais ou menos. Realmente, mas fala primeiro das boas coisas, depois na hora certa, oportuna, você fale alguma coisa boa. Amém? Que todos os nossos relacionamentos hoje nós venhamos colocar a casa em ordem, conversar, parar de viver monólogos, a gente só fala, não ouve. Às vezes temos muita coisa para ouvir, tem pessoas que estão tristes, precisam ser ouvidas. Vamos sentar mais para ouvir, elogiar mais, falar mais, né? Olhar bem, às vezes abrir mão de ter a razão. Às vezes para ter a razão perdemos um amigo. Que vale mais a pena a razão ou um amigo? Às vezes vale mais a pena um amigo, com certeza é um amigo. Então às vezes abrir mão de algumas coisas. E que Deus hoje nos dê graça para colocar nossa vida financeira em ordem. Nós vamos falar de dízimo de oferta, daqui a pouco já inclui aí a vida financeira, amém? Colocar a vida em ordem. Colocar a casa em ordem. É isso que Ezequias, às vezes a gente ora, né? Colocar minha casa em ordem. O que tem que colocar em ordem? Às vezes os nossos projetos, apresentar as contas, escrever, ter uma agenda para colocar, Deus, é isso daqui. Que nós possamos hoje conciliar todas as coisas, colocar nossa vida em ordem, nossa vida secular, ter hora para as coisas, fazemos tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, hora para acordar, hora para dormir, comparecer nos seus compromissos na hora certa. Né? É uma luta que eu tenho feito. Eu falei, Senhor, eu olhei esse dia e falei, isso é maligno. Para chegar na oração às 8 horas, eu chegava às 8h15, porque sempre acordava atrasada. Agora tem chegado às 6, ou seja, agora o problema não é sono, porque se eu consigo acordar às 6, para chegar às 6, aí eu chego às 6h15, eu falei, é sem vergonhice. É o espírito da sem vergonhice. Por quê? Porque a gente tem uma mania de achar que o povo tem que te esperar. Não, é pôr a vida em ordem. É entender que eu tenho que honrar as coisas, eu tenho que caminhar no tempo de Deus. Jesus chegava na hora certa nas coisas. Agora a gente vai chegando sempre atrasado, aquela coisa afobação. Nós fomos esses dias visitar um asilo de idosos, eu fiquei revoltada. Falei, Senhor, não aceito mais isso na minha vida. Chegar atrasado, fazendo aquele culto, aquele desespero, porque pegou trânsito, porque não se programou, programasse para chegar antes. Que organizemos a nossa vida, que coloquemos tudo em ordem, né? Que venhamos organizar o horário da alimentação, que nem a gente tem aqui o devocional, almoçar na hora de almoço, para Deus receber todas as coisas. Porque às vezes fazemos um jejum para Deus e Deus Ele recebe pela misericórdia, mas às vezes está muito bagunçado. Ele quer que a gente entregue mais organizadinho para Ele, amém? Que nós podemos, diz que Ele sabe a nossa capacidade. Ele sabe, nós sabemos quanto tempo gastamos numa ligação, quanto tempo gastamos em algo, que coloquemos tudo em ordem hoje. A Bíblia diz que, Ezequiel diz, e Josué diz que o povo quando atravessou, colocou a arca 1 quilômetro de distância deles, para saber o caminho que tinha que andar. Deus quer nos dar direções, não só para o nosso dia de hoje, mas para amanhã, para a semana que vem. E aí Ele fala, é bom ter uma agenda, né? Para colocar tudo marcadinho. Tal hora eu tenho tal coisa, tal hora eu tenho tal coisa. Eu tenho que fazer tal coisa tal dia. Aí você vai lembrando, o Espírito Santo pode te ministrar alguma coisa, uma palavra para falar com o irmão, algo para você fazer. Mas se nós andarmos com a nossa vida desorganizada demais, Deus não consegue pôr ordem naquilo. Amém? Então que hoje coloquemos todas as coisas no lugar. E o principal de tudo, que é o que fez, como disse a palavra hoje, o esquife foi tocado, porque a presença de Deus entrou ali. Então a principal casa que tem que estar em ordem é a minha vida espiritual. Meus horários de oração, jejum, ler a palavra. Gastamos 5 horas
entre TV, celular, WhatsApp, ligando para um, fazendo alguma coisa, mas achamos que é muito tempo ficar 15 minutos, 20 minutos ou uma hora lendo a Bíblia. Será que nós realmente estamos com a nossa vida equilibrada ou precisamos colocar um pouquinho em ordem? Que nós venhamos hoje colocar em ordem todas as áreas, amém? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos, que já deu o nosso horário, e pedir para o Senhor reconhecer, amém? Quando Deus lhe deu a terra para Adão, ele falou assim: domine sobre ela. E hoje o Senhor nos chama a dominar sobre aquilo que Ele entregou na nossa vida. Que nós venhamos a dominar a nossa casa, dominar a nossa vida, dominar a nossa vida espiritual, oferecer a nossa primícia para Deus. Nunca, e ainda vigiando de como estamos exercendo esse domínio, né? Porque ele era um rei, ele tinha Deus acima dele. Olhar para cada detalhe. Está tudo organizado agora, Jesus? É isso daqui que o Senhor quer que eu organize? E ali Jesus ele vai poder operar e colocar algumas coisas em dia, algumas coisas em ordem na nossa vida, que nós venhamos colocar diante do Senhor, né? Às vezes temos tarefas que precisamos fazer e que já sabemos que elas são rotineiras e nós não nos programamos para elas. Nós sempre fazemos. Eu vejo a história da mulher virtuosa, eu não consigo imaginar a mulher virtuosa abrindo a geladeira e descobrindo que acabou o arroz na hora do almoço. Não imagino isso. E a gente tem áreas da nossa vida que é desse jeito. Nós descobrimos só quando a gente está ali. Mas Deus, você poderia estar programado. Tem uma viagem para fazer, mas como está a tua vida, teus documentos, passaporte, eleição, título, está tudo programado? Não. Então tem coisas que Deus quer que nós nos programemos, para nós vivermos alguns milagres, amém? Porque é tempo de viver alguns milagres. Deus quer que o povo esteja preparado para viver. Ezequias, ele reconhece, ele ora, ele fala com Deus. Ele conversa com Deus. E às vezes precisamos ter algumas conversas com Deus e falar: Senhor, é isso aqui. Esdras, quando ele se vê numa situação muito difícil, ele é pego de surpresa, porque tem momentos que nós estamos já cansados, esgotados, nós vamos falar com Deus. Não é clamor, é conversa. Senhor, é assim que está a minha vida. É isso daqui que fulano fez. É aqui que eu estou com dificuldade de me arrepender. É isso que eu não quero enfrentar. E aí você vai conversando com Deus. E ele falou com Deus, orou, nem deu tempo de ir para a igreja, voltou a cabeça para a parede, falou com Deus e Deus ouviu. E ali ele deu uma receita. E o Senhor nos dá uma receita hoje, uma pasta de figo. Que pasta de figo foi essa? É fruto. O que o figo é? Um fruto. Então a Bíblia diz que não basta orar. Aí Deus falou assim: você vai sarar, mas tem uma receita. Qual? Você não ficar apenas em palavras, porque eu ouvi a tua oração. Mas agora você vai ser curado quando você fizer uma pasta de figos e passar sobre a doença. Deus, o que é essa pasta de figos? O figo é o fruto. Eu tenho que fruto de arrependimento. Eu tenho que mostrar com as minhas atitudes que eu não estou com remorso e com choro. Eu tenho que mostrar que eu decidi organizar. É chegar em casa e falar assim: realmente minha casa todo dia está bagunçada. Como eu vi esses dias numa pregação, eu falei: eu preciso colocar ordem nesse guarda-roupa, porque ou ele me domina ou eu domino ele. E eu tenho que chegar lá e falar: agora tá ficando bonito, uma semana o bichinho tá impecável, a cama tá limpa, tá arrumadinha. Que tem gente que sai de casa e deixa tudo revirado. Vise misericórdia, gente. Vamos colocar ordem em tudo. Por quê? Porque Jesus voltou, você vai deixar as coisas bagunçadas para os outros? Deixa tudo arrumadinho. Quem chegar lá vai encontrar o sapatinho do lado da cama, tem que estar tudo arrumado. Para Deus te levar para o novo, o que você tem, exerça domínio, tem que estar arrumado. Amém? Porque aí Ele vai poder te levar para outras coisas. Aí a vida está travada porque a gente tem que organizar. Ele deu fruto. E esse fruto, ele recebeu essa receita. E Deus já sabia que ele ia receber a receita e já falou: então eu vou te dar um sinal. Que sinal vai ser esse? Eu vou retroceder o tempo. Ele deixou eu escolher: você quer que avance ou quer que retroceda? Retroceda. E o Senhor nos pergunta hoje: o que você precisa na tua vida que você acha que foi? Aquela mulher achou que o menino já tinha morrido, então precisava voltar no tempo. Ressuscita aqui, Jesus. Tem coisa que não aconteceu ainda. Jesus, se eu dou um passo, a bênção vai um para frente. Jesus fala: quer que precisa que vá para frente? Eu também vou fazer avançar essa área da tua vida que está travada. Por quê? Porque eu sei que você vai dar fruto. Amém? Vamos orar. Vamos passar os envelopes do dízimos e ofertas. Também nós vamos apresentar ao Senhor. Todo mundo já pegou? Vamos apresentar também nossas ofertas para nós irmos embora. Senhor, essa é a tua palavra, meu Pai, que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, gere em nós um fruto verdadeiro de arrependimento.
Nos ajuda a colocar a nossa casa em ordem, Pai, em todas as áreas. Nos ajuda a entender que essa palavra ela é séria, que essa palavra ela é viva, eficaz, Senhor, e que ela vai, Senhor, gerar fruto verdadeiro, Pai. Senhor, que no nome de Jesus nós possamos começar a ter o pé mais no chão, começar a caminhar, Senhor. Não nos deixa ficar, meu Pai, Senhor, paralisados com a nossa vida, mas nos faz começar a caminhar no centro da Tua vontade. Nos ajuda, meu Pai, a sempre estarmos com as nossas mãos levantadas para o céu, sempre Te adorando, sempre entendendo que é do Senhor que vem o socorro. Sempre, meu Pai, estamos dispostos a Te adorar. Pai, que nós venhamos a ter a nossa mente, não a mente, meu Pai, do que nós achamos, daquilo que eu não concordo, mas sim, Pai, do que a Tua palavra diz que tem que ser feito. Pai, nos reveste das Tuas armaduras, nos ajuda, Pai, a entender que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Se por algum motivo nós começamos a andar, Pai, de qualquer maneira, se abrimos brecha, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a pedir perdão, arranca de nós o orgulho. Se por algum motivo, Senhor, nosso coração se ensoberbeceu em algo, Pai, também Te pedimos, Pai, porque a Tua palavra diz que um dia Nabucodonosor olhou e achou demais tudo aquilo que ele tinha feito, e ali veio, meu Pai, sobre ele uma situação, uma sentença do céu. Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia da nossa vida, meu Pai, que hoje não venhamos andar, como diz o livro de Juízes, cada um fazendo o que bem achava que tinha que ser feito, como achava no coração que era, mas sim, Senhor, caminhar debaixo da Tua lei, debaixo daquilo que o Senhor havia ensinado o povo a viver. Meu Deus, que hoje o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua palavra, e que nós, como aqueles discípulos de Emaús, meu Pai, diz que o Senhor encontrou com eles enquanto explicava as Escrituras, abriu o entendimento deles para compreenderem tudo que o Senhor havia falado. Pai, que essa tarde nós possamos ter os nossos sentidos e a nossa compreensão aberta para compreendermos aquilo que o Senhor está falando conosco. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Pai, ajuda cada um nas suas fraquezas, recebe o dízimo, recebe a oferta, recebe, meu Pai, a nossa adoração em Tua presença, em nome do Senhor Jesus. E todos dizem amém, glória a Deus.